O Ozempic ele vem com uma proposta muito interessante. Se eu não me engano, no início dos anos 2000, o princípio ativo desse análogo do receptor de GLP-1, ele foi descoberto na saliva de um lagarto do deserto. Cara, não me pergunte por que e como. Eu não fui ler essa história, mas isso é bacana você ver como que a ciência básica, né? Às vezes é um zoólogo lá que não está nem aí. Isolou lá um composto. Serendipismo, né? Serendipismo. Né? Para quem não sabe, uma descoberta ao acaso, que não é tão ao acaso porque precisou do olhar de alguém atento para encontrar uma situação do que não seria óbvio. Vários antidepressivos são assim também. Basicamente, qual que é o racional? Veja bem, nós produzimos o GLP-1. O que é o GLP-1? É um peptídeo produzido por células que estão lá no nosso epitélio do intestino delgado, que é a porção, digamos, onde está associada a absorção dos nutrientes. A porção final desse intestino, que é o íleo, lá vai ter células que produzem esse GLP-1. E a gente tem também no intestino grosso, o que estaria relegado à formação das fezes. Então, olha só que bacana. Em intestino grosso tem microbiota. E microbiota basicamente define até desfecho de neurodegenerativo, por exemplo. Esse GLP-1, endogenamente falando, fisiologicamente falando, ele é um hormônio muito interessante porque ele é secretado logo após o momento da refeição. Tá bom? A gente tem aquele tônus parasimpático, aquele tônus cefálico, acetilcolina, mais os nutrientes sendo processados ali no intestino. Isso dá um estímulo para a secreção desse GLP-1, que é um hormônio, logo vai estar na corrente sanguínea. O GLP-1, o que ele faz? A gente volta lá para a nossa conversa. Ele tem um efeito de saciedade. Ele induz, então, um comportamento de anorexia, ou seja, a gente tem uma sensação de plenitude, que ela vem junto com a finalização daquele prato. Ele melhora a resposta secretória lá nas células beta, então ele dá um impulso, ele potencializa o efeito da glicose na secreção de insulina. Ele dá uma suprimida, uma atenuada na secreção de glucagon, que aí a gente não precisa de glucagon para fazer agora o oposto do que a insulina faz. E o GLP-1 também ele tem uma ação de lentificar, de retardar o esvaziamento gástrico. Tá? Então, tudo isso, pensando conjuntamente, faz muito sentido para quem precisa perder peso. O que acontece? O diabético, normalmente, ele vem com histórico de sobrepeso e obesidade. E nestes indivíduos, eles parecem ter menos GLP-1. Por quê? Porque tem uma ação mais exacerbada de uma enzima chamada de peptidilpeptidase 4. Essa enzima, o que ela faz? O GLP-1, assim que ele é secretado pelo enterócito, pelo enterócito não, por uma célula enteroendócrina, é uma célula, não é o enterócito, só corrigindo, então é uma célula endócrina que está lá no epitélio intestinal, ela secreta o GLP-1, já tem uma enzima ali por perto, em outros pontos do nosso organismo, que faz a clivagem dessa molécula, retira 2 aminoácidos dela e ela já fica inativa. Então tem uma meia-vida de 3 minutos. Aí pensa, o que foi observado? Que os indivíduos diabéticos com histórico de obesidade, eles têm menos resposta ou menor quantidade de GLP-1. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Foi observado que se você inibir essa enzima, você pelo menos garante o GLP-1 endógeno. Só que isso é pouco. Né? São as chamadas gliptinas. Sitagliptina, saxagliptina, né? Linagliptina. É uma medicação oral que você toma, você inibe a enzima, preserva o seu GLP-1 endógeno. Mas se você produz pouco, então não vai adiantar muito. Né? O efeito, digamos, ele é mais fraco. Ele pode ser mais associado a uma metformina, por exemplo. Né? Tem até uma medicação chamada Janumet que associa os dois. Já o primeiro agonista de receptor de GLP-1 foi a exenatida. O nome, se eu não me engano, é Bieta, dessa medicação. E era administração subcutânea diária. Uma injeçãozinha. Então aí já vem um limitante, né? Que você tem que fazer uma aplicação subcutânea. Para muita gente é desconfortável, mas depois percebe que é aceitável. Só que no começo, essas formulações, elas, digamos, não estavam no estado da arte que estão hoje. Então, essas medicações elas vão sendo melhoradas incrementalmente, não radicalmente, né?
E aí você saiu da exenatida para liraglutida e outras glutidas e se chegou na semaglutida. A semaglutida é, então, uma molécula, como se fosse essa caneta aqui, que ela é produzida sinteticamente, ela interage com o receptor de GLP-1 e é resistente à ação da enzima. A enzima não consegue inativá-la. Só que os caras conseguiram fazer uma formulação que é de liberação lenta. Então você faz a administração uma vez a semana. Pô, melhorou uma bastante. picadinha Melhorou aqui bastante. na coxa uma vez a semana, não sei onde que é essa no braço, dá para fazer pelo benefício. Então muitos vão colocar a semaglutida, e aí você tem o Ozempic, agora tem o Wegovy, se eu não me engano, o nome é uma outra formulação. Não sei se já está liberado aqui no Brasil, né, pela Anvisa. Seja o Wegovy, seja o Ozempic, que são duas formulações injetáveis, a administração é semanal. E você regula a quantidade. Quero colocar 0,2 miligramas, 0,8, 1. E agora chegou o Rybelsus, que já está aprovado pelo FDA lá nos Estados Unidos. No Brasil eu não sei dizer, provavelmente vai ser caro, porque é uma semaglutida oral. Olha só, resolveram um problemão de entrega. Só que saía por R$1.000 uma caixinha, já deve estar nos R$500. Inclusive a FDA já parece que listou como a primeira alternativa no lugar da metformina. Olha só, mas daí é caro, né? É caro. Metformina é tratamento de entrada porque é barato. E aí vai ter também, futuramente, né, os duagonistas ou triagonistas, que você vai colocar o agonista do receptor do GLP-1, do GIP e do glucagon. Infelizmente a gente acha que não vai ter tempo aqui. Mas ficando no Ozempic, ou no Wegovy, ou no Rybelsus, que é a semaglutida oral, então eles têm uma entrega lenta e tem uma ação muito robusta, fazendo o quê? Melhorando o seu comportamento de saciedade, induzindo um pouco de... Não é gastroparese o termo, tá? Porque gastroparese é mais patológico, mas a pessoa tem um desconforto gástrico. Ela fica mais cheia. Porque literalmente fica com o estômago menos motor. Ele tem menos motilidade, ele fica mais paradão. Ou seja, em termos práticos e funcionais, reduz a entrada calórica. Porque é como se fosse uma bariatria farmacológica. Entendi. É quase uma bariátrica farmacológica, que alguns vão dizer que a bariátrica é um jejum cirúrgico. Olha que louco. Que aí é para quem defende jejum intermitente, por exemplo, né? Que tem que ser feito com muita cautela também, especialmente se a pessoa tiver diabetes. Então você tem o jejum, você tem a cirurgia bariátrica. Ou seja, está evoluindo a forma de você está vindo para a farmacologia. Só que é um balão. Por quê? O efeito é robusto. Eu conheço pessoas que perderam 35 quilos mesmo. Muita gente fica parecendo um mini craque da Copa, né? Um cabeção Só que aí gigantesco. vem os BOs, né? Só que o problema é que se o metabolismo não acompanhar, deve dar um rebote depois absurdo, né? Rebote, cara. Como é na bariátrica também. Como é na bariátrica, engorda muito, né, no final. E é ali, não é depois de 6 meses, depois de 1 ano, 2 anos. Só que, depois de 2 anos a pessoa voltou a ser o que era, complicou.